bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Quintou! Desembaraxando, episódio 90. Caraca, estamos no 90 já, hein? E parece que foi ontem que fizemos aquele de comemoração por ser os 50 e já estamos próximos dos 100. Olha que conversinha é essa, parece que é as conversas do tempo, né? Que quando encontra alguém na rua, nossa, como o tempo está, né? Como está frio, né? Já estamos em agosto. Não é assim que a gente faz, né? Mas é isso aí, obrigado pela sua atenção. Quintou, bom dia. A você que está conosco aqui ao vivo, bom dia. A você que está conosco no gravado, manhã, tarde ou noite, boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada. Desembaraxando de segunda a sexta, às 6 horas da matina, sábados, domingos e feriados ou alguma outra emergência ou sei lá, em horários alternativos, tá bom? Sou muito grato a você pelo carinho, pela atenção, por tudo e vamos ao que interessa, tá bom? Olha, bem legal o tema de hoje aqui, que eu já fiquei pensando há alguns dias também, e eu quero começar com uma pergunta. Você já passou por essa situação que eu vou descrever? Então segura aí, pensa aí, tá? A situação. Você estava em um determinado lugar, você estava com determinadas pessoas, então num lugar ou com pessoas ou nos dois, e na hora sim, algo veio na sua mente muito forte, e aí cada um vai atribuir o que quiser, tá? Essa fala na sua mente, mas algo veio na sua mente e te perguntou assim, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? E uma fala na sequência dessa, além de o que você está fazendo aí, não fique aí, saia daí, se afaste daí, não permaneça nesse lugar ou com essas pessoas, nessa situação. Pode ser um evento, pode ser uma festa, pode ser qualquer lugar assim. Não fique aí, né? Eu tenho muito isso, sabe? Às vezes eu posso ser tido por chato assim. Ai, já quer sair? Não sei. Eu tô em alguns lugares assim que na hora vem uma coisa. Sai daí. Não fica aí. Não abra a boca. Não fale o que você tá pensando. Sai. Senão você vai se prejudicar. E, enfim, então a gente sai desses lugares, né? Mas e você, quando passou por isso? Quando ouviu na tua cabeça aquela voz que te perguntou: o que você tá fazendo aí? Sai daí, não fique aí. O que você fez diante disso? Você obedeceu essa voz? Você saiu desse lugar? Você se afastou dessas pessoas? Você evitou aquela situação? Ou você ficou mais uma vez? Porque também tem isso, né? As pessoas podem ouvir isso e não dá muita bola para isso e vai ficando. E mesmo sofrendo as consequências, não percebe, faz que percebe, faz que não é, continua, né, assim, e vai insistindo naquela situação, naquelas pessoas, vai acreditar que um dia vai melhorar, vai mudar, e por A mais B tá provado que não, e eu tô teimando. Vai chegar uma hora que a vida vai parar de mandar o aviso, porque já que não escutou trilhões de vezes, ou por aqui, ou alguém te deu um toque, porque aparecem também quem vai dar o toque, né? Mas a gente fica, né? A gente vai ficando. E uma frase que eu aprendi ontem com uma colega, e essa frase acho que foi o motivo desse tema do Desembaraxando 90 aqui, né? Eu vou ler o que ela me disse. Tem lugares que não nos comportam. E se ficarmos, esse lugar vai abafar a gente. Repetindo. Tem lugares que não nos comportam. E se ficarmos, esse lugar vai abafar a gente. E não só lugares. Entenda lugares também como pessoas, tá? Situações, tudo isso. Tem pessoas, lugares, situações que não tem a ver com a gente, não comportam a gente. E se a gente ficar ali forçando, que aí a gente vai forçar, né? Porque a gente tem hora que a gente é burro também, né? A gente vai ficar forçando, vai insistir, vai querer ter o pé que calça 40 para calçar no 35, né? Não vai caber. E fica com o pé todo enrugado para andar assim. Não adianta, né? Vai forçar.
Nem precisa ser um número tão longe, né? Às vezes um 40, um pesudo de 40, quer colocar num 38, não adianta também. Ou um 39 que seja, não vai dar certo. Cada coisa no seu lugar. Mas aí a gente fica insistindo nesse negócio, e então, como diz aqui a frase, isso vai abafar a gente. E se não vigiar, acaba com a gente, prejudica a gente com sequelas que muitas delas não saem. Vai ficar o resto da vida. Tá entendendo? Porque teimamos em permanecer em alguns lugares, com algumas pessoas, em algumas situações, porque a gente não consegue falar não, porque a gente não consegue, né, se defender, ou sei lá, tem medo, e aí eu não quero passar por mal educado, eu não quero isso, eu não quero aquilo, aí a gente vai cedendo para permanecer naquele lugar horrível, para agradar alguém que nem me retorna nada, e eu só me prejudico. É aquela coisa que já falamos aqui em outros desembarachandos, né? Quando nós cedemos ao excesso em favor do outro, é como se uma luz apagasse dentro de mim. E uma hora fica escuro, totalmente. E aí não tem nem como enxergar. Então esse negócio de acabar com a nossa... de abafar a gente, é acabar com a nossa essência. Então a gente fica, permanece onde não se deve, vai acabar com a nossa essência. Eu lembro de uma live que eu vi um tempos atrás com um ator muito conceituado, não vou falar aqui o nome, né? Mas um ator muito conceituado, e ele contou lá que a direção lá do programa que ele estava foi mudada por outro diretor, e veio toda uma mudança assim no formato do programa, no formato de atuação dos atores, né? E ele um cara consagrado já de uma história, e você conhece, se você for, enfim. Aí muito consagrado. E aí ele ficou como figurante na figuração, ficou de escanteio assim, só para cumprir o contrato, né? Não mandar ele embora, talvez por, sei lá, não sei. Aí ele falou, não, que negócio que é esse? Aí uma coisa que chamou a atenção minha, ao ele falar, que ele andava na rua e as pessoas falavam assim, o que você tá fazendo ali, cara? Né? Tá pegando mal você ficar ali. Você tem uma imagem, uma história a zelar. Ele foi vendo o toque das pessoas do lado de fora da televisão, do programa, né? E também é assim, tá? Não vai ser só aquela coisa interna que vai te perturbar. O que você está fazendo aí? Pessoas irão na tua vida e vão te dar um toque. E eu posso desprezar o toque, né? Eu posso me voltar com essas pessoas, me voltar contra essas pessoas, né? Vocês estão me atrapalhando. E o povo só quer ajudar. E o povo só quer abrir meu olho, mas eu não abro, né? Enfim... Aí esse ator falou, né, que ele ouviu muito isso na rua. Tá pegando mal, você fica lá, o que você está fazendo aí? Você tem uma história. Aí ele observou tudo isso e com o tempo ele deixou aquela situação, né? Que bom que deixou, que bom que deixamos. Mas quantos de nós não deixam essa situação, né? A vida nos mostra, não fique aí. O que você está fazendo aí? Tá pegando mal. Alguém vem até nós. Eu me quebro, eu me lasco, eu me prejudico. E parece que eu não enxergo, mesmo me prejudicando, né? Eu vou pro vômito de novo. Eu volto para a situação pela milésima vez achando que vai ser diferente. Não vai ser diferente. Vai ser a mesma porcaria. Então, não fique aí. O que você está fazendo aí? Vaza logo antes que dê porcaria. Mas a gente fica muitas vezes, né? Mas outros saem, ainda bem. Tem gente que acorda pra vida, né? E assim, nesses lugares, ou com essas pessoas, o que realmente acontece que nos prejudica, né? Porque não é só assim, tá ruim aqui, mas ruim do quê? O que acontece, né? Então algumas coisas fizemos um levantamento aqui. Até oriundo de escutas e do que nós passamos também, tá? Já fiquei em lugares assim, tá? E alguns deles eu demorei para sair. E que bom que eu saí também. Mas, por exemplo, nesses lugares que a vida fala, sai daí, tem que sair dali, ou pessoas, ou situações, tem que sair dali, porque não estamos sendo respeitados, não estamos sendo valorizados. Tu já não passou por isso? Alguma situação que você não era respeitado e valorizado? E tem gente que mesmo não sendo respeitado ou valorizado, permanece naquele lugar, né? Continua naquele lugar. E você de fora fala assim, mas você é muito tonta, amiga. Mas a pessoa fica, né? Não é respeitada, não é valorizada, quer dizer, é objeto do outro muitas vezes, mas continua naquele lugar. Então a pessoa até se sente,
não respeitada e não valorizada, mas ainda fica. Outros não, começa a tocar no ego, peraí, eu tenho brio, eu me respeito e começa a fazer alguma coisa. Então também tem isso, né? Por exemplo, a pessoa nesse lugar, ela vai se sentir constantemente estressada, constantemente ansiosa, constantemente com medo, uma inquietação. Opa, vamos lá, Matheus, ó. Vou contar bem rapidinho minha experiência. Eu era muito apegado às coisas e às pessoas. E como você disse, eu achava que as pessoas mudariam e a todo custo eu forçava isso. Então, meu brother, né? Obrigado pela sua participação. É assim, uma coisa que a gente fala em psicanálise, brother, e aos demais que estão aqui, as mudanças são possíveis, mas desde que haja um desejo decidido, uma coisa de dentro para fora. Agora, quando não tem, não adianta, né? A gente pode forçar, a gente pode ficar em volta da pessoa, a gente pode fazer um monte de coisa e não vai mudar, né? É o que você falou aqui, né? Ó, minou minhas forças, causa um desgaste. Só me causou desgaste, minou minhas forças. E quando eu tive coragem de realmente impor limites e sair daquela situação, graças a Deus, tenho tido até novas oportunidades na vida. Sensacional, Matheus. No começo pode gerar desconforto, mas a longo prazo é ótimo, top. É isso aí, cara. É isso aí pra todos que estão vendo isso aqui, tá? Quem vai estar vendo gravado esse conteúdo aqui depois. É isso aí. É desconfortável sim, porque não há como negar. É uma travessia rumo a um desconhecido. O que é o conhecido? É o desrespeito, é não valorização, é ficar ansioso, é dificuldade de expressar opinião. Outra coisa ruim, eu falei aqui, ó, não ser respeitado, não ser valorizado, ficar estressado e ansioso e ter dificuldade para expressar opiniões ou sentimentos. Nesses lugares aí, que a vida fala vaza, eu tenho dificuldade de expressar o que eu sinto, então eu vou adoecendo, né? Então é isso aí, ó, vai gerar desconforto no começo, como qualquer mudança, mas a longo prazo é ótimo. Então a gente tem que passar por isso mesmo, né? Faz parte da vida. Mas olha só, você não está passando por isso nesse lugar ainda que você insiste em ficar, não está sendo respeitado. Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. Não está sendo valorizado, tá estressado, tá ansioso, aí vai descontar em quem não tem nada a ver com isso que você está passando, você vai bater em quem te ama, você vai bater em quem está preocupado com você, e quem está ferrando com você se abraça. Então presta atenção. E dificuldade de expressar opinião e sentimento. Você não consegue opinar, porque você não é respeitado nesse lugar, né? Então, foda-se nossa opinião. O povo não quer saber da tua opinião. O povo vai querer usar você para atender a opinião deles. Aí sim, é libertador. Isso, Joêmia, é libertador. Colocarmos limites. Muito bem, Joêmia, é isso aí. Valeu. Então, a vida nos mostra isso. O que você está fazendo aí? Sai daí. O que você está fazendo aí? Nesse lugar. Sai fora, né? Então, se permanecemos em ficar, o que acontece? Então tá, falamos primeiramente da definição do tema aqui. Nesse lugar nós nos sentimos o que eu falei agora. E se ficarmos nesse lugar, o que acontece com a gente? Se eu insistir em ficar nesses lugares ou com essas pessoas, né? Primeiro, eu perco a minha identidade. Eu perco a minha autoconfiança, porque eu não serei mais eu vou ser o que querem de mim, eu vou ser usado pelas pessoas, eu vou ser objeto das pessoas, quer dizer, eu perco a minha identidade e perco a minha autoconfiança, e aí que é o pior, porque por ficar tão sem autoconfiança, é aí que a pessoa não sai, porque ela entende que ela é sustentada por essas pessoas, então se ela sai, quem sou eu? Aí dá mais medo ainda, então é melhor ficar. Aí fica numa relação horrível, abusiva, opressora, aí fica nisso, né? A pessoa fica nisso. Ela aceita essas coisas, ela pega os restos, ela pega as migalhas quando vem, enfim, ela é subjugada, humilhada, desrespeitada ou desrespeitado, né? Também os homens, as mulheres, enfim, e a pessoa fica nisso. Então a pessoa perde a identidade. Acho que uma das piores coisas na vida é quando a pessoa perde a própria identidade, né? Ela não tem mais opinião própria, ela não tem pensamento, ela não consegue opinar para nada, ela não consegue se defender, ela não consegue nada assim em favor a ela. É interessante na análise, quando alguém vem com a terapia, você pergunta qual que é o seu desejo, ou o que você pensa de você, essas perguntas assim, né? A pessoa não sabe. Ela vai falar o que falam dela, ela vai falar o que pensam dela. Dias atrás eu atendi um caso que a pessoa falava isso, né? Não, porque eu estou em dúvida em que decisão tomar, porque alguns falam isso, alguns falam aquilo.
E a pessoa fica esperando esses alguns validarem para ela. E eu falei, você que decide, você que banca esse negócio, certo ou errado. Se errar, aprende, se não for certo, refaz a rota. Mas está esperando, né? Quais opiniões prevalecerão? Não feche o filtro aqui. Eu não estou induzindo você a falar que não vale ver a opinião das pessoas. É claro, né? É claro, você vai ter consultores, conselheiros, enfim, tá tudo certo, tá? Eu estou dizendo a pessoa que tão vazia de si, então ela não consegue fazer nada, nem na padaria sozinha. Então aí que tá a questão, tá? O negócio tá nesse. Então muitas vezes a vida vai falar isso. O que você tá fazendo aí nesse lugar? O que você está fazendo andando com essas pessoas? A vida nos dá recado. Sai daí, vaza daí. Então, ó, nesse lugar eu não sou respeitado, não sou valorizado, como já falamos aqui, né? Nós perdemos a identidade e a autoconfiança. Vamos ter também problemas de saúde mental e física, que é outra conversa, mas também tem. O corpo vai reagir porque eu não estou sendo eu. E dificuldade, é claro, né? Em alcançar objetivos, sonhos e metas. Porque como que uma pessoa nesse lugar vai realizar os seus sonhos? Nunca, né? Quando nos conhecemos... Aqui, deixa eu voltar, perdão. Aqui tem a Joênia. Perdi minha identidade por 23 anos com um narcisista. Foi difícil me reencontrar. Caraca, 23 anos, né? Mas que bom que você se reencontrou, viu, Joênia? Porque ó, o narcisista é a pessoa que está cada vez mais comum no mundo e ela não tá nem aí pro outro. O que importa é ela. E ela vai achar que você precisa dela. É chantagem emocional, você se sente culpado. Então, para libertar não é fácil, mas é possível. E a André aqui, quando nos conhecemos e nos reconhecemos, não aceitamos migalhas. Saímos com a menor culpa, né? Com toda certeza, muito bom essa troca. É isso aí, Matheus. Então, saímos sem a menor culpa. E saímos sem nada de culpa, né? A ideia é essa. Bem isso. É isso mesmo, Joinha. É isso aí. Então, saímos sem culpa de nada. Porque eu não tenho culpa, Mas a pessoa joga um enredo na tua cabeça que faz você se sentir responsável por essas coisas, né? Então é complicado. Então, ó, se permanecermos nesses lugares com pessoas assim, eu perco minha identidade, eu perco a minha autoconfiança, problemas de saúde mental e física e dificuldade em alcançar objetivos e sonhos, né? Tu já viu alguém que fica nessa vida assim, conseguir realizar um sonho pessoal? Não consegue. E na família acontece isso, tá? A pessoa até esboça alguma coisa, vai ser cortada, tesourada, não é a sua hora, quem você pensa que é, você vai ser usado para alcançar o sonho dos outros. O seu nunca vai poder ser, tua hora nunca chega. E a pessoa até se conforma com isso. Eu vim no mundo para servir. Não fecha o filtro com isso. Servir genuinamente, saudavelmente, tá tudo certo. Mas nesse modo patológico, não. Isso é ser objeto do outro. Então acorda para a vida aí, tá? Acorda para a vida. Então, se ficar nesse lugar, vai acontecer isso. E o que fazer, Baracho? Como lidar então? Nosso último ponto aqui da live, né? Como lidar com isso? Como lidar? Se você perdeu e entrou agora, volta para assistir. Hoje está valendo muito a pena aqui. A troca está sendo muito boa. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje do Desembaraçando 90 é o quê? Não fique aí. Por várias vezes na vida, vai vir aquela conversa na cabeça e vai falar assim, ó. O que você está fazendo aí com essa pessoa, nesse lugar? Saia, isso está te lascando. Como lidar? Observe o que está fazendo você ficar. Por que você fica ainda nesse lugar? Por que você anda com essas pessoas ainda? Na psicanálise falamos dos chamados ganhos secundários, né? A pessoa pode ter ganhos secundários com isso, por mais que ela se lasque. Tem ganho ainda, Baracho? Cada um dá o valor para alguma coisa, né? O que para você é perda, para o outro ainda pode ser ganho. Mas é mais um medo de perder o olhar de alguém, né? Aí fica. E essa é a ação na nossa vida de um narcisista. Ele faz você pensar que sem ele você não é nada, né? Você não vai pra esquina sem mim. Vai sim, né? Então é isso. Então, observa o que faz ficar ainda nesse lugar. E já foi falado aqui, né? Estabelecer limites, né? Limite para todo mundo, até para criança, tá? O mundo tá essa merda em alguns aspectos aí, porque criança não tem limite, né? Ah, não pode fazer mais nada com a criança. Então tá, então larga pra você ver a criança. Aí é aquele adulto que não sabe entender um fim de relacionamento.
não respeita a medida protetiva, e aí exerce violência, até o pior que eu não posso falar aqui, né? Quer dizer, porque não sabe tolerar um não. Estabeleça limites, priorize a sua saúde, o seu bem-estar. Se você não cuidar de você, meu irmão, minha irmã, ninguém vai cuidar de você. É você que tem que ser o seu maior cuidador. E isso não é egoísmo não, tá? Porque a pessoa que é manipulada pelo narcisista, ela começa a achar que tudo que ela faz pra ela, ai, como eu sou egoísta, como eu sou vaidoso, não é nada disso. Isso tá fazendo você pensar assim. É sugestão de pessoa malvada na sua vida. Então acorda, não fique aí, saia daí, né? Planeje a sua saída para outro lugar mais saudável o quanto antes. Não fique aí, sai daí, não fique aí. Então eu lembro assim que quando a gente era criança, minha mãe tinha umas frases assim que entraram na nossa cabeça, né? Ela falava, ó, antigamente tinha esse negócio, né? De não falar com estranhos, que era perigoso, a criança ser raptada, né? Não sei o que. Então você não conversa, não vai atrás, não se mete, né? Olha só o que está acontecendo, fiquemos atentos. Ó, e toda hora a vida nos dá esse recado. O que você está fazendo aí? Já vi muito isso no consultório. A pessoa estava num lugar assim, muito louco, e lá a mente diz alguma coisa. Ó, o que você está fazendo aí? O seu lugar não é esse. Tem lugares que não nos comportam, pessoas que não nos comportam, situações que não nos comportam, porque isso eu ficar insistindo nesses lugares, pessoas e situações, eu serei abafado. Então, os recados da vida são sinais de que a vida quer algo mais para você. Dá tempo de refazer a rota e você fazer um grande resto de vida diferente do que você teve até agora. Olha o que falou agora há pouco a Joana. Mais de 20 anos numa relação abusiva aí com o narcisista e ela se livrou. Show de bola. E tantos outros aí é possível fazer a mesma coisa. Então, os recados estão sendo enviados. Por pensamento, por espiritualidade, cada um com a sua crença, tá? Por alguém, por TikTok, por Zap Zap, tá toda hora a vida mandando um recado para eu perceber que aquele lugar não é para mim. Sai daí logo, não fique aí. Belezinha? Se você perdeu esse conteúdo aqui no começo, então assista, vale muito a pena. E se você conhece alguém que está passando por isso, que está sofrendo de um modo ou de outro com isso, e você tem sido voz para essa pessoa não ficar lá, manda para ela esse vídeo aqui, compartilha, marca ela para ela assistir, tá bom? E eu só tenho a agradecer a você. Adorei aqui hoje a interação de vocês aqui, viu? Todos que participaram, muito, muito, muito obrigado de todo o coração. Beijo a vocês aí, tá? E nos vemos no próximo Desembaraxando. Vai estar depois gravado aqui no meu feed esse conteúdo, depois também no meu Facebook, no meu YouTube do Baracho. Participe, se inscreva. Sou grato a você, tá bom? Quintou! Tenha um grande dia. Que seja hoje na sua vida o dia que você finalmente sai de algum lugar, de alguma pessoa, de alguma situação, para começar um tempo novo na sua vida hoje. Declare isso hoje. Abraço, Joênia. Abraço a todos aí. Beijo no coração e até o próximo Desembaraxando.